tarde, turminha. Bem-vindos a mais um dia, né? Hoje é dia 16 de junho. Vamos começar fazendo cabeçalho no caderno de matemática. Hoje teremos a revisão de matemática e ainda vamos fazer a lição na ficha de atividades, tá bom? Vamos lá. Bom, depois que fez o cabeçalho no caderno de matemática, que escreveu a revisão, que escreveu sequência, eu vou pular a linha e vou escrever 2 em 2. Por que eu vou escrever 2 em 2, pessoal? A sequência numérica, ela é uma ordem, né? Só que ela não existe em uma ordem única. A sequência eu posso fazer 2 em 2, eu posso fazer 5 em 5, eu posso fazer 10 em 10. Então, de acordo com o que é pedido, eu faço uma sequência numérica. O primeiro exercício da sequência numérica é o numeral 10. Depois que eu escrever o numeral 10, eu vou contando 2 em 2 até chegar lá no final, que é o numeral 20, ok? Não vamos responder agora, depois. Vamos para o próximo número. O próximo número eu vou colocar 0. Coloquem o 0. Numeral 0. Depois que eu escrevi o numeral 0, lá no final da linha eu vou escrever o numeral 100. Escrevam 100. Então, pessoal, a primeira sequência é 2 em 2. Vou começar pelo numeral 10. A segunda sequência é 10 em 10. Então, vou começar pelo número 0. 0, 10, tá bom? 10 em 10. A terceira sequência é 5 em 5. Vou começar pelo número 5. E vou terminar no número 50. Ok? A segunda sequência, ela tá pedindo 10 em 10. Ah, 10 em 10. Será que é difícil? Não, não é difícil. Eu vou começar pelo número 0. Então, depois do 0, eu vou contar 10 números. Que número que vem? 10. Depois, mais 10 números. 20. E assim eu vou continuando. 10 em 10 até chegar no número 100. Então, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante, tá bom? A outra sequência é de 5 em 5, começando pelo próprio número 5. Então, já tenho 5 aqui. Eu vou contar mais 5 números. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, depois eu vou colocar o numeral 10. E assim por diante. Depois mais 5. 10 mais 5, quanto que é? 15. Depois 15, coloco mais 5. 20. 20 mais 5, 25. E assim eu vou seguindo até chegar no número 50, ok? Pulei a linha novamente, 2, né? Vou para a ficha de atividades, na página 73, que tem aqui situações problema, né? Que nós vamos resolver. Todo mundo na página? Nesse probleminha, tá falando assim, ó, todo mundo acompanhando. Lucas foi comprar um ursinho que custava R$ 33, ó. Lembra desse número, 33. O ursinho tinha um valor de R$ 33. Para isso, ele entregou ao vendedor, no caixa, 2 cédulas de 20. Então, quanto que é 20 mais 20? R$ 40. 20 mais 20 é 40. Então, ele pagou dando R$ 40, certo? E o ursinho era 33. Eu quero saber uma coisa. Ele vai receber troco? Sim ou não? Sim ou não? Sim, pessoal, porque o 40, ele pagou R$ 40. O 40
tem mais valor do que 33, que é o valor do ursinho. Então, ele vai receber troco sim. Então, coloquem o X no sim. Colocou o X no sim? Escreva como que você pensou. Agora, a gente vai escrever aqui. Como que a gente pensou que se ele vai ter troco ou não? Porque é o que aconteceu. Deu 2 notas de 20. 2 notas de 20 somadas é igual 40. E o ursinho tinha o valor de R$33. Então, escrevam, expliquem, tá? Justifica a resposta de como você pensou que ele ia receber troco ou não. No exercício B, agora quer saber qual o valor de troco que Lucas recebeu. Então, olha só, vamos pensar junto. Ele pagou R$40. Então, vamos armar a continha aqui, ó. Coloquem o R$40 no espaço do B, no exercício B, R$40. Coloca o sinal de menos, porque ele pagou. Ele não está ganhando esse dinheiro, ele está pagando. Então, ele está tirando esse dinheiro dele. Então, coloquem o sinal de menos, é conta de subtração. 40 menos, qual foi o valor mesmo do ursinho? 33. Então, 40 menos 33, eu vou descobrir o valor real do troco. Agora, vamos lá. Lembra que quando tem o 0 em cima do numeral, né? O que eu faço? O número 40, ele é maior, né, do que 33, né? O 0 tira o 3? Não. Então, eu vou pedir ajuda para quem? Eu vou pedir emprestado para quem? Para o meu vizinho. Então, eu vou pedir emprestado dinheiro para o meu vizinho. Meu vizinho é quem? Meu vizinho é o 4. Eu vou cortar o 4, faz um tracinho no 4. O 4, ele emprestou o número, numeral 1, para o 0. Então, 1 com 0, ele ficou quanto? 10. E o 4, como tirou 1 do 4, ele ficou com quanto? 3. Coloquem o 3 em cima do numeral 4, porque ele não é mais 4, ele é 3. E coloquem umzinho em cima do 0. Por quê? Porque agora ele se tornou o quê? O numeral 10. Então, vamos lá. Eu já descobri o troco do Lucas, porque eu fiz uma conta de subtração, né? E agora eu vou para o exercício 2. No exercício 2, ao comprar uma girafa que custava R$25, Luana recebeu R$5 de troco. Quantos reais ela deu para o caixa? Eu quero descobrir. Agora, eu vou fazer continha de menos, pessoal? Não, porque ela recebeu R$5 de troco. Então, eu vou juntar qual é o valor da girafa com o valor do troco. Eu vou descobrir quanto dinheiro que ela deu para o caixa, tá bom? Então, vamos lá. Continha nesse espaço. O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Eu vou colocar a primeira coisa, o número 25 é mais ou menos agora essa conta. É mais 25 mais R$5 de troco que ela recebeu. Então, quanto que ela deu para o caixa? Quanto que é 25 mais 5? No exercício 3, olha só. Júlio comprou um trenzinho que custava R$24. Guardem esse número na mente, 24. Para pagar o valor exato, ele entregou cédulas de 5. Ou entregou 5 cédulas. Quais foram essas cédulas que ele usou? Olha só, então ele ia pagar R$24 pelo trenzinho. 24. Ele queria pagar certinho, para ele não receber troco. Então, ele entregou 5 cédulas. Ele entregou 5 dinheirinhos para o caixa. Qual foi o valor de cada cédula? Para dar certinho o valor 24. Vamos pensar. Lembrando que existem cédulas de quanto? Existem cédulas de R$2? Existe.
Existem cédulas de 5, de 10, de 20, de 50. Eu não posso inventar cédulas. Eu tenho que colocar o valor das cédulas que chega ao valor de R$24. Então, vamos pensar um pouquinho e vamos registrar quais foram os valores das cédulas, tá bom? Na página 75, nós temos também uma revisão aqui, ó. Leia as situações e marque a resposta correta. Suzy, ela tem muitos pares de sapatos. Ela resolveu doar algum deles. Suzy vai ficar com mais pares de sapatos? Suzy vai ficar com menos pares de sapatos? Ou a Suzy vai ficar com a mesma quantidade de sapatos? Ela tá doando. Tirou dela. Ela tirou. Então, ela vai ficar com mais, menos ou igual? A resposta é menos, porque ela está doando. Agora, vamos para a B. Na B, César tinha 32 figurinhas no álbum. Ele ganhou mais 18, então ele tinha 32, ele ganhou mais 18. Ele vai ficar com mais, menos ou a mesma quantidade? Se ele ganhou, ele vai ficar o quê? Com mais. Resposta certa é mais figurinhas no álbum. C. Mara comprou um rolo com 50 metros de barbante. Ela cortou 3 tiras de 2 metros para amarrar alguns embrulhos. Então, vamos pensar. Ela tem 50 metros. Ela cortou 3 tiras de 2 metros para amarrar alguns embrulhos. O rolo ficou com menos de 50 metros, com mais de 50 metros, ou exatamente 50 metros. Bom, se ela tinha 50 e ela cortou, ficou o quê? Ficou menos. Então, a resposta certa é menos de 40 metros de barbante. Exercício D. Marcela tinha 5 bonecas de pano. No seu aniversário, ganhou mais 2 bonecas. Então, ela tinha 5 e ganhou mais 2. Ela ficou com mais bonecas, menos bonecas ou a mesma quantidade? Ela ficou com mais, porque ela ganhou. Próxima página. 76. Eu tenho 3 números aqui no quadro, ó. O número 12, o número 10 e o número 6. Agora você vai elaborar um problema que contenha esses 3 números que estão nos quadros. Então, o que eu posso fazer? Ó, eu vou fazer uma continha de adição com esses 3 números e vou fazer embaixo no B continha de subtração. Então, eu já sei que eu vou usar na conta de cima mais e na conta de baixo menos, ok? Então, vamos lá, um exemplo. Bianca tem 12 vestidos, 10 saias e 6 shorts. Quantas peças de roupa a Bianca tem no total? Uma continha de mais. Certo? Então, eu vou colocar aqui o meu probleminha e vou resolver esse probleminha. Agora, na subtração. Subtração, ela vai ficar com menos, certo? É conta de subtração. Então, o que eu posso fazer? Vai. Eu doei 12 caixas de leite, 10 quilos de feijão. E depois, o que eu fiz mais? O que eu mais doei? Se eu doei, eu tô dando, né? Então, eu continha de menos. Depois, eu doei mais não sei o quê. Um exemplo. Então, eu vou fazer continha de menos, tá bom? Vocês vão elaborar da forma que vocês quiserem, desde que respeitem as operações.
Uma é adição e a outra é subtração, tá bom? É pessoal. A pergunta, o problema é pessoal, tá bom? Voltando novamente para o caderno, nós vamos escrever quadro posicional. Quadro posicional e fazer esse exemplo, ó. Eu vou desenhar a casinha. Vocês já devem saber como é que faz essa casinha, né? É uma revisão, vocês já viram isso, ó. A casinha da centena, a casinha da dezena e a casinha da unidade. Então, olha só. Centena quer dizer o que mesmo? 100. Dezena quer dizer o quê? Dezena é 10 ou é 12? 10. 10 em 10. E unidade, né? Vou contando as unidades, são únicos, né? Ó. Então, eu coloquei esse numeral. 237. É um quadro que cada um está em uma posição. Então, ó, o 2 está na posição da centena. O 3 na dezena, que é 10 em 10. E a unidade, que é o 7, está aqui no quadradinho da unidade. Pessoal, agora eu quero que vocês escrevam por extenso como é esse número. Então, olha só. 2 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Como que eu vou escrever por extenso esse número? Como é que tem que escrever o quadro? Está escrito aqui, quadro posicional. Então, como que eu leio esse numeral? Eu leio 237. Então, vou escrever aqui embaixo. Como que eu leio esse número? Vou escrever por extenso. 237. Escrevi por extenso? Agora eu vou dar detalhes. Como assim detalhes? Eu quero saber quantas centenas ele tem, quantas dezenas ele tem e quantas unidades ele tem. Bom, assim tá fácil, porque eu já fiz a casinha dele, ó. Então eu já sei que esse número, ele tem 2 centenas, ele tem 3 dezenas e ele tem 4 unidades. Tá fácil. Mas na provinha, ou no exercício que eu vou falar, vou passar de novo, passar mais para vocês praticarem, não vai ter essa casinha, ele vai estar sozinho o numeral. Então, automaticamente, eu já vou pegar o meu lápis e vou já colocar centena, dezena, unidade. Para eu saber quantas centenas tem esse número, quantas dezenas ele tem e quantas unidades ele tem. Eu tenho que ser rápido. Quando eu ver um numeral, eu já coloco lá. O C em cima da posição dele, o D na posição dele e o U na posição dele. E quando eu tenho só um número, é o quê? É C, é D ou é U? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu falar para vocês qual é a posição do número 7, vai estar lá só o 7. O 7, ele é centena? Não. Não é centena. O 7, ele é dezena? Não. O 7, ele é unidade? É. Por quê? Ó, ele tá sozinho. Se o 7 fosse centena, era para estar escrito como esse número? Era para estar escrito 700. Ó, se fosse centena, ele ficaria 700. E se fosse dezena, ele seria o quê? 70. Ó, se ele fosse dezena, era para eu escrever 70. Então, o numeral 7 sozinho, ele é o quê? Unidade. Então, quando tem um número, ele é só unidade.
Quando tem dois números, ele é dezena e unidade. Quando tem três números, aí sim é o C de centena, que está representando a centena, a dezena depois em seguida, e na sequência a unidade. Mais para frente vai ter um quadro mais complicado. Unidade de milhar, mas isso ainda não chegou. Nós estamos na centena, dezena e unidade, tá? Então, vamos lá. Já escreveram o exemplo? Agora eu vou passar mais números para vocês poderem praticar o quadro centena, dezena, unidade. Vamos lá. Colocou o número 91, pula umas 3 linhas. Por que vou pular umas 3 linhas? Porque eu vou escrever o número por extenso depois, tá bom? Depois do 91, pulei 3 linhas, vou colocar o número 325. 3, 2, 5, 325. Pular mais 3 linhas. O número 10. 10. Lembrando, quem quiser fazer a casinha, faz a casinha. Quem quiser escrever só as iniciais CDU, escreve, tá bom? Mas é importante fazer um dos dois, para ficar mais fácil para entender, ok? Depois do número 10, pulei mais 3 linhas. Número 715. 715. 715. 715, ok? Pulei 3 linhas. Letrinha A, eu vou fazer 29 mais 15. Letrinha B também eu vou fazer com lápis de cor colorido, bonitinho, caprichado. E vou colocar 70, 70, mais 41. 70 mais 41. Quando eu terminar de colocar o 41, eu tenho que fazer o sinal de igual, que é aqueles dois tracinhos juntinho, assim, um em cima, outro embaixo. Isso é o sinal de igual. Letra C. C, 55 mais 25, igual. Agora é o sinal de menos, tá? E a importância de fazer com lápis de cor. Ó, por quê? Porque eu já tô vendo que essa continha já mudou. Não é mais, é menos. Então, 31 menos 13. Sinal de igual. 31 menos 13. 85, a letrinha E, menos 15. 85 menos 15. Sinal de igual. Letrinha F, 94 menos 27. 94 menos 27. Lembrando, tem continha aí que pede para o vizinho, tá? Lembra que eu perguntei? Alguém tem dúvida de como pede o número emprestado para o vizinho? Então, ó, olha aqui na continha. Eu vou precisar pedir para o vizinho. Olha só, o próximo exercício da revisão no caderno
é sobre ordem crescente e ordem decrescente. Abra um livro de matemática na página 92. Aí vocês vão colocar, escrever, né? Ordem crescente e ordem decrescente. Que está escrito bem na página 92, vocês vão escrever no caderno de vocês, tá bom? Depois que pulou 10 linhas das continhas. Ordem crescente e ordem decrescente. Escrevam isso, tá? Revisando o que é ordem crescente e ordem decrescente, o nome já diz, né, pessoal? Ó, ordem crescente, os números na sequência, eles vão o quê? Eles vão aumentando. Já na decrescente, eles vão o quê? Os números vão diminuindo, né? Então, ordem crescente. Sempre quando ouvir crescente, a palavra crescente, é porque está aumentando, está crescendo. E quando falar decrescente, quando ouvir decrescente, ele está descendo. Então, ele está o quê? Diminuindo. No caso dos números, ordem crescente. Coloque na ordem crescente. Então, sempre é do menor para o maior. Quando for decrescente, é do maior para o menor. É o contrário. Um vai aumentando e o outro vai diminuindo. Eu escrevi ordem crescente no meu caderno, pulei a linha. Agora, nessa mesma linha, eu vou escrever os números ditados. Então, vamos lá. Número 30, o primeiro número. Escrevi o 30, tracinho. 15. Número 30, número 15, tracinho. Então, recapitulando. Número 30, tracinho. Número 15, tracinho. Número 2. Depois do número 2, número 50. 50. Faço tracinho. Número 21. Tá meio confuso, professora. Tá muito rápido. Eu já vou voltar, calma aí. Número 30, número 15, número 2, depois do 2, 50, 50, 21 e por último o número 8. Fazendo a conferência dos números ditados. 30, 15, 2, 50, 21 e o número 8, ok? Primeiro número da ordem decrescente é o número 100. Vou fazer o tracinho e colocar o número 9. 100, 9, 72, tracinho. Sessenta e sete, 6, 7. Coloquei o número 13, vou fazer o tracinho. E o último número. 91. 91. Perfeito. Vamos fazer a conferência. Todo mundo conferindo desde o primeiro número. Esse aqui é a ordem decrescente, tá? Então, vamos lá. Primeiro número. 100. 9, 72, 67, número 13 e número 91. Ok, pessoal? Feito? Todo mundo tá aí? Então tá. Agora, o que nós vamos fazer? Parar para o lanche. Depois que eu finalizei, né, os números da ordem decrescente,
nós vamos pular uma linha e vamos escrever par ou ímpar. Par ou ímpar. É o enunciado do próximo exercício. Par ou ímpar. Lembrando que o ímpar tem o acento, tá? Par ou ímpar. Eu vou escrever assim, pessoal. Circule os números pares de vermelho. Circule os números pares de vermelho. Um símbolozinho, coloco cor vermelho. E de amarelo, os números ímpares. Depois que eu escrevi circule de vermelho os números pares e de amarelo os números ímpares, pulei a linha, vamos no ditado de números. Primeiro número 11. 11, traço. Depois do 11, número 35. Depois do 35, número 6. Depois do número 6, eu vou escrever o número 222. 222. Vou fazer o número 110. 110. 110. Depois do número 110, vou escrever o número 54. 54, faça um tracinho. Depois do 54, o número 91. 91. Depois do 91, o número 87. 87. Último número agora. Depois do 87, eu vou fazer o número 8. Número 8. Voltando, número 11. Número 35, 6, 222, 110, 54, 91, 87 e, por último, o número 8. Certo? Deram distância dos números, fizeram os tracinhos. Ok. Agora, parem tudo que vocês estão fazendo, que eu vou dar uma dica, ó, uma dica sobre os números pares e os números ímpares. Vamos lá. Todo mundo olhando aqui para a telinha, ó. As mãos livres, por favor. Como que eu sei quando o número ele é par ou se ele é ímpar? Ó, presta atenção. O número 1, ó, coloca o dedo polegar aqui. Número 1, no caso. Ele tem algum par? Ou ele é sozinho? Ele é sozinho. Então, ele é o quê? Ímpar. Então, olha só. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Então, vamos lá. Se eu falar assim, Joãozinho, o número 3 é par ou ímpar? Então, mais do que rápido, eu vou lá, ó. Ímpar, par, ímpar. Então, o número 3 é ímpar. Entendeu? É jogo rápido.
Então, isso é mais uma dica para vocês, quando tá numa atividade que precisa ser rapidinho, né, para fazer uma resposta rápida, é uma dica muito valiosa. Então, eu sempre começo pelo número 1, ou seja, com o primeiro dedinho. Então, eu sei que o primeiro dedinho é ímpar. Então, o próximo é o quê? Par. Então, o número 2 é par. Então, todo número terminado em 2, ou é o número 2, ele é o quê? Par. 3, ímpar. 4, par. 5, ímpar. Então, assim por diante, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos no primeiro exercício. Aqui na primeira atividade aqui, ó. O número 11, ele é terminado em quê? Em 1. Então, o número 1, ele é par ou ímpar? Ímpar. Então, eu já sei que o numeral 11, ele é ímpar. O segundo número também, ó, 35. Ele termina com o quê? Com 5. Vamos descobrir se ele é par ou ímpar? Então, olha lá. Ímpar, par. Ímpar, par, ímpar. Então, o 35 também é um número ímpar, ok? Espero que vocês usem essa dica, essa brincadeira, né? Lembrando, sempre comecem pelo número 1, que é o primeiro dedinho, e ímpar, começa pelo ímpar, tá? Porque o 1, ele não tem par com ninguém, então ele é ímpar. Então, ó, ímpar, par, ímpar, par, e assim por diante, ok? Alguma dúvida? Por hoje é só. Façam as lições, enviem pelo Class para fazer a correção, tá bom? E não esqueçam, ó, sempre quando for fazer a continha, números grandes, né? Para poder não fazer confusão, tá bom? Então, ó, até amanhã. Pratiquem. Matemática é praticar, tá bom? Até amanhã. Amanhã nós teremos revisão de ciências, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo. João Pedro, você fica com